Juízes, capítulo 6. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o seu Deus, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus, que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vais embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado:
Ai de mim, Senhor, meu Deus. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, e outro touro de 7 anos, e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, ele mesmo que se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito: Que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulão e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Oh Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Juízes, capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arote. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do Monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas.
Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do Monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele do nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se! O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas na mão de vocês! Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês, que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então, tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão! E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando:
Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Azer e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Juízes, capítulo 8. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte. Mas Gideão disse a eles: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas, Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: quando eu voltar, são e salvo, derrubarei esta torre! Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Jogbeal, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os 2 chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu. E o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote. Vocês lembram que quando me desprezaram, vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles! Então pegou os espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor?
É, pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jéter, o seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna, e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas. Portanto, seja o nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Eu não serei governador de vocês. E o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito pelo povo de Israel. Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra, e ali
em cima de uma só pedra. Ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escutem! E Deus escutará vocês. Uma vez, as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então, disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí, as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então, as árvores disseram à parreira: Venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí, todas as árvores pediram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: Se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. Será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que eles mereciam? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos medianitas. Mas hoje, vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois, fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então, sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas, se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. E eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho. E Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: Por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse o líder deste povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul,
o governador da cidade ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito. E mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebede, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso, faça o seguinte: durante a noite, você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã, levantem-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo o que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Não são homens. São as sombras das montanhas. Veja, vem gente descendo bem na nossa frente. E um grupo vem vindo da árvore sagrada. Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Sai agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos, até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos. E Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo, tomou a cidade e matou os seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes de torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o Monte Salmão com seus homens. Pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois, eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida, puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens, mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava suas armas. Tire a sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai. O crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu que Jordão, filho de Gideão,
tinha dito que ia acontecer quando o amaldiçoou. Juízes, capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodo, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Sacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E, mais uma vez, os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deusa Astarote, e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês. E vocês me pediram socorro, e eu salvei vocês. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, e eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas, capítulo 53. Os primeiros juízes. Depois de seu estabelecimento em Canaã, nenhum esforço vigoroso fizeram as tribos para completar a conquista da terra. Satisfeitas com o território já ganho, seu zelo se debilitou logo, e a guerra interrompeu-se. Quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Juízes, capítulo 1, verso 28. O Senhor havia cumprido fielmente, de sua parte, as promessas feitas a Israel. Josué quebrara o poder dos cananeus e distribuíra a terra às tribos. Apenas lhes restava, confiando na certeza do auxílio divino, completar a obra de desapossar os habitantes da terra. Mas isto eles deixaram de fazer. Entrando em aliança com os cananeus, transgrediram diretamente a ordem de Deus, e assim deixaram de cumprir a condição sob a qual ele prometera colocá-los de posse de Canaã. Desde a primeira comunicação da parte de Deus a eles no Sinai, haviam sido advertidos contra a idolatria. Imediatamente depois da proclamação da lei, foi-lhes enviada esta mensagem, por intermédio de Moisés, concernente às nações de Canaã: Não te inclinarás
diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versos 24 e 25. Deu-se-lhes a certeza de que, enquanto permanecessem obedientes, Deus subjugaria seus inimigos diante deles. Enviarei o meu terror diante deles, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus, diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Êxodo capítulo 23, versos 27 a 33. Estas instruções foram reiteradas da maneira mais solene por Moisés, antes de sua morte, e foram repetidas por Josué. Deus colocara seu povo em Canaã como poderoso parapeito, para deter a onda do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo. Sendo fiel a ele, era o intuito de Deus que Israel prosseguisse de vitória em vitória. Ele daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. A promessa era: se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Deuteronômio capítulo 11, versos 22 a 25. Mas, sem consideração para com seu alto destino, preferiram o caminho da comodidade e da condescendência própria. Deixaram escapar sua oportunidade para completarem a conquista da terra, e por muitas gerações foram afligidos pelos remanescentes desses povos idólatras, que, conforme predisse o profeta, eram como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Números, capítulo 33, verso 55. Os israelitas se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Ligaram-se matrimonialmente com os cananeus e a idolatria espalhou-se como uma praga por toda a terra. Serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E a terra foi manchada com sangue, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, de modo que abominou a sua herança. Salmo, capítulo 106, versos 34 a 38 e verso 40. Antes que se extinguisse a geração que recebera instruções de Josué, a idolatria fez pequeno avanço. Mas os pais haviam preparado o caminho para a apostasia de seus filhos. O desacato às restrições do Senhor, por parte daqueles que entraram na posse de Canaã, disseminou sementes de males, as quais continuaram a produzir amargos frutos por muitas gerações. Os hábitos simples dos hebreus lhes haviam assegurado saúde física, mas a associação com os gentios determinou a condescendência com apetite e paixão, o que diminuiu gradualmente a força física e enfraqueceu as faculdades mentais e morais. Pelos seus pecados, os israelitas foram separados de Deus. Sua força foi removida deles, e não mais podiam prevalecer contra seus inimigos. Assim, foram levados à sujeição das mesmas nações que, por intermédio de Deus, haviam subjugado.
deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, pois lhe provocaram a ira com seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Portanto, o Senhor desamparou o tabernáculo em Silo, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força em cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Todavia, ele não desamparou completamente o seu povo. Houve sempre uns remanescentes que eram fiéis a Jeová. E de tempos em tempos, o Senhor suscitava homens fiéis e valentes para derribar a idolatria e livrar os israelitas de seus inimigos. Mas quando morria o libertador e o povo ficava livre de sua autoridade, voltava gradualmente aos seus ídolos. E assim, a história de apostasias e castigos, de confissão e livramento, repetia-se reiteradas vezes. O rei da Mesopotâmia, o rei de Moabe, e depois destes os filisteus e os cananeus de Azor, guiados por Cícera, tornaram-se por seu turno os opressores de Israel. Otniel, Sangrar, Eude, Débora e Baraque foram levantados como libertadores de seu povo. Mas, de novo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Até ali, a mão do opressor não havia caído senão levemente sobre as tribos que moravam a oeste do Jordão. Mas, na presente calamidade, foram os primeiros a sofrer. Os amalequitas ao sul de Canaã, bem como os midianitas na sua fronteira oriental e nos desertos além, eram ainda os implacáveis inimigos de Israel. Esta última nação havia sido quase destruída pelos israelitas nos dias de Moisés. Mas desde então aumentaram grandemente e se tornaram numerosos e poderosos. Tinham tido sede de vingança, e agora que a mão protetora de Deus se retirara de Israel, chegara a oportunidade. Não somente as tribos a oeste do Jordão, mas todo o país sofreu com suas devastações. Os habitantes selvagens e cruéis do deserto, numerosos como gafanhotos, vinham como enxame sobre a terra, com seus rebanhos e gado. Como uma praga, devorava, espalhava-se pelo país, desde o rio Jordão até a planície filisteia. Vinham logo que as searas começavam a amadurecer e ficavam até que os últimos frutos da terra fossem colhidos. Despojavam os campos de seus produtos e roubavam e maltratavam os habitantes. E então voltavam aos desertos. Assim, os israelitas que moravam em território aberto eram obrigados a abandonar suas casas e a congregar-se nas cidades muradas, a fim de procurar refúgio nas fortalezas, e mesmo a encontrar abrigo nas cavernas e no recesso das rochas entre as montanhas. Por 7 anos continuou esta opressão, e então, como o povo em sua angústia atendesse à reprovação do Senhor e confessasse seus pecados, Deus levantou de novo um auxiliador para eles. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. A divisão a que esta família pertencia não mantinha posição de destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e integridade. Quanto a seus valorosos filhos é dito, cada um ao parecer como filhos de um rei. Juízes capítulo 8, verso 18. Todos, com exceção de um, haviam tombado nas lutas contra os midianitas, e ele fizera com que seu nome fosse temido pelos invasores. A Gideão veio o chamado divino para libertar seu povo. Estava ocupado, na ocasião, a trilhar o trigo. Uma pequena quantidade deste cereal fora escondida, e, não ousando ele batê-lo na eira comum, recorrera a um local próximo do lagar, pois, estando ainda longe o tempo do amadurecimento das uvas, pouca observação se dava agora às vinhas. Enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio, meditava com tristeza na condição de Israel, e considerava como o jugo do opressor poderia ser quebrado de seu povo. Subitamente, o anjo do Senhor apareceu e a ele se dirigiu com estas palavras: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ai, Senhor meu, foi a resposta. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O mensageiro do céu replicou: Vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Gideão desejou algum sinal de que aquele que agora se lhe dirigia era o anjo do concerto, que nos tempos passados havia agido em prol de Israel. Anjos de Deus que tiveram comunhão com Abraão demoraram-se certa vez em sua casa a fim de participar de sua hospitalidade. E Gideão agora roga ao mensageiro divino que fique como seu hóspede. Indo apressadamente à sua tenda, preparou de seu escasso suprimento um cabrito e bolos asmos, que trouxe e pôs diante dele. Mas o anjo ordenou-lhe: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. Assim fez Gideão, e então foi dado o sinal que ele desejara. Com um cajado que tinha na mão, o anjo tocou a carne e os bolos asmos, e uma chama que rompeu da pedra consumiu o sacrifício. Então o anjo desapareceu de sua vista. O pai de Gideão, Joás, que partilhava da apostasia de seus patrícios, erigira em Ofra, onde morava, um grande altar a Baal, junto ao qual o povo da cidade adorava. Foi ordenado a Gideão destruir este altar e erigir um altar a Jeová, sobre a rocha em que a oferta fora consumida, e ali apresentar um sacrifício ao Senhor. A oferta de sacrifício a Deus fora confiada aos sacerdotes e se restringira ao altar em Silo. Mas aquele que estabelecera o culto ritual, e para quem todas as ofertas daquele culto apontavam, tinha poder para mudar as estipulações do mesmo. O livramento de Israel deveria ser precedido por um protesto solene contra o culto de Baal. Gideão devia declarar guerra contra a idolatria, antes de sair para batalhar com os inimigos de seu povo. A determinação divina foi fielmente posta em prática. Sabendo Gideão que encontraria oposição se aquilo fosse tentado abertamente, levou a efeito o trabalho em segredo. Com auxílio de seus servos, fez tudo em uma noite. Grande foi a raiva dos homens de Ofra, ao virem eles, na manhã seguinte, a prestar suas devoções a Baal. Teriam tirado a vida de Gideão, caso não houvesse Joás, a quem havia sido referida a visita do anjo, tomado a defesa de seu filho. Contenderei vós por Baal? Disse Joás. Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Se Baal não podia defender seu próprio altar, como se poderia confiar que ele protegesse seus adoradores? Todos os pensamentos de violência para com Gideão se dissiparam, e quando ele fez soar a trombeta de guerra, os homens de Ofra acharam-se entre os primeiros a reunir-se sob sua bandeira. Arautos foram expedidos à sua própria tribo de Manassés, e também para Asser, Zebulon e Naftali. Gideão não ousou colocar-se à frente do exército sem ainda novas provas de que Deus o chamara para esse trabalho, e de que seria com ele. Ele orou: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Pela manhã, o velo estava úmido, enquanto a terra estava seca. Mas então surgiu uma dúvida. Visto que a lã naturalmente absorve a umidade quando há alguma no ar, a prova não poderia ser decisiva. Daí o pedir ele que o sinal fosse invertido, rogando que sua extrema preocupação não desagradasse ao Senhor. Seu pedido foi satisfeito. Assim encorajado, Gideão guiou suas forças a dar combate aos invasores. Todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. A força total sob o comando de Gideão contava apenas 32.000 homens, mas, com o vasto exército dos inimigos estendendo-se diante dele, veio-lhe a palavra do Senhor. Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão.
a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Aqueles que não estavam dispostos a enfrentar perigos e agruras, ou cujos interesses mundanos atraíam da obra de Deus seu coração, não acrescentariam força aos exércitos de Israel. Sua presença mostrar-se-iam apenas uma causa de fraqueza. Estabelecera-se como lei em Israel que antes de irem à guerra se fizessem a seguinte proclamação em todo o exército: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E os oficiais deviam falar ainda ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Deuteronômio capítulo 20, versos 5 a 8. Porque seu número fosse tão pequeno em comparação com o do inimigo, Gideão se abstivera de fazer a proclamação usual. Ficou surpreso com a declaração de que seu exército era por demais grande. Mas o Senhor via o orgulho e a incredulidade que existiam no coração de seu povo. Despertos pelos apelos estimulantes de Gideão, alistaram-se com prontidão. Mas muitos ficaram cheios de medo quando viram as multidões dos midianitas. Entretanto, caso houvesse Israel triunfado, esses mesmos teriam tomado a glória para si próprios, em vez de atribuírem a vitória a Deus. Gideão obedeceu à determinação do Senhor e, com coração pesaroso, viu 22.000, ou mais de 2/3 de sua força total, partirem para casa. De novo veio a ele a palavra do Senhor: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tus provarei. E será que aquele de que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser: esse não irá contigo, esse não irá. O povo foi levado ao lado da água, na expectativa de fazer um avanço imediato ao inimigo. Alguns apressadamente tomaram um pouco de água na mão e a beberam enquanto andavam. Mas quase todos se curvaram sobre os joelhos e comodamente beberam da superfície da corrente. Os que tomaram água com as mãos foram apenas 300 dentre os 10.000. Todavia, estes foram escolhidos. A todo o resto foi permitido voltar para casa. O caráter, muitas vezes, é provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com suprir suas necessidades não eram os homens em quem se poderia confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmo. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Não se haviam contaminado com a idolatria. Deus os poderia dirigir e, por meio deles, operar o livramento para Israel. O êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como com muitos. Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter daqueles que o servem. Os israelitas estavam estacionados no cume de uma colina sobranceira ao vale em que se acampavam as hostes dos invasores. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Juízes capítulo 7, verso 12. Gideão tremeu ao pensar no conflito do dia seguinte. Mas o Senhor falou-lhe à noite e ordenou-lhe que, juntamente com Pura, seu auxiliador, descesse ao acampamento dos midianitas, dando a entender que ali ele ouviria algo para sua animação.
Ele foi e, esperando nas trevas e silêncio, ouviu um soldado relatar um sonho a seu companheiro. Eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. O outro respondeu com palavras que agitaram o coração do ouvinte invisível. Não é isto senão outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Gideão reconheceu a voz de Deus, falando-lhe por meio desses estrangeiros midianitas. Voltando aos poucos homens ao seu comando, disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Por direção divina, foi-lhe sugerido um plano de ataque, o qual imediatamente ele se pôs a executar. Os 300 homens foram divididos em 3 companhias. A cada homem foi dado uma trombeta e um archote escondido em um cântaro de barro. Os homens foram estacionados de tal maneira que se aproximassem do arraial midianita de diferentes direções. A horas mortas da noite, a um sinal da corneta de guerra de Gideão, as 3 companhias soaram suas trombetas. Então, quebrando os cântaros e ostentando os fachos luzentes, precipitaram-se sobre o inimigo com um terrível grito de guerra. Espada do Senhor e de Gideão! O exército, que dormia, despertou subitamente. De todos os lados, via-se a luz dos archotes em chamas. Em todas as direções, ouvia-se o som das trombetas, com o clamor dos assaltantes. Julgando-se à mercê de uma força esmagadora, os midianitas ficaram tomados de pânico. Com gritos selvagens de espanto, fugiram para salvar a vida. E tomando seus próprios companheiros como inimigos, mataram-se uns aos outros. Espalhando-se a notícia da vitória, milhares de homens de Israel, que haviam sido despedidos para suas casas, voltaram e uniram-se em perseguição do inimigo que fugia. Os midianitas se encaminhavam para o Jordão, esperando atingir seu próprio território além do rio. Gideão enviou mensageiros às tribos de Efraim, incitando-os a interceptarem aos fugitivos a passagem para os vales do sul. Nesse interim, com seus 300, cansados, mas ainda perseguindo, Gideão atravessou o rio, logo após aqueles que já haviam ganho a marcha oposta. Os 2 príncipes, Zeba e Salmuna, que haviam estado no comando de todo o exército e que escaparam com uma força de 15.000 homens, foram surpreendidos por Gideão, sendo essa força completamente dispersa, e os chefes capturados e mortos. Nesta formidável derrota, pereceram nada menos de 120.000 dos invasores. Quebrou-se o poder dos midianitas, de modo que nunca mais puderam fazer guerra contra Israel. As notícias espalharam-se rapidamente por longe e perto, de que o Deus de Israel de novo combatera por seu povo. Palavras nenhuma podem descrever o terror das nações circunvizinhas, quando souberam quão simples meio prevalecera contra o poder de um povo ousado e guerreiro. O dirigente a quem Deus escolhera para subverter os midianitas não ocupava a posição preeminente em Israel. Não era príncipe, sacerdote nem levita. Julgava-se o menor na casa de seu pai. Mas Deus viu nele um homem de coragem e integridade. Não confiava em si próprio e queria seguir a direção do Senhor. Deus nem sempre escolhe para sua obra homens dos maiores talentos, antes escolhe os que melhor pode usar. Diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 15, verso 33. O Senhor pode operar com mais eficácia por meio daqueles que se acham mais cônscios de sua própria insuficiência e que confiarão nele como seu dirigente e fonte de poder. Ele os tornará fortes, unindo sua fraqueza ao seu poder, e sábios, ligando sua ignorância à sua sabedoria. O Senhor poderia fazer muito mais por seu povo, se este acalentasse a verdadeira humildade. Mas poucos há a quem possa ser confiada grande medida de responsabilidade ou êxito, sem que se tornem confiantes em si mesmos e esquecidos de sua dependência de Deus. É por isso que, ao escolher os instrumentos para sua obra, o Senhor despreza aqueles que o mundo honra com grandes, talentosos e brilhantes. Estes, muitas vezes, são orgulhosos e confiantes
em sua própria competência. Acham-se capazes de agir sem o conselho de Deus. O simples ato de fazer soar a trombeta pelo exército de Josué à roda de Jericó, bem como pelo pequeno grupo de Gideão em redor das hostes de Midian, foi eficaz pelo poder de Deus para transtornar a força de seus inimigos. O plano mais completo que tenham os homens imaginado, independente do poder e sabedoria de Deus, mostrar-se-á um fracasso, ao passo que os métodos menos promissores terão êxito se forem divinamente indicados e executados com humildade e fé. A confiança em Deus e a obediência à sua vontade são tão necessárias ao cristão na luta espiritual como a Gideão e a Josué nos seus combates com os cananeus. Pelas repetidas manifestações de seu poder em prol de Israel, queria Deus levá-los a ter fé nele, a fim de buscarem seu auxílio com toda a confiança em todas as emergências. Ele está precisamente tão disposto a agir pelos esforços de seu povo hoje e realizar grandes coisas por meio de fracas instrumentalidades. O céu todo aguarda o nosso pedido de sua sabedoria e força. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Gideão voltou da perseguição aos inimigos da nação para encontrar censura e acusação por parte de seus próprios compatriotas. Quando ao seu chamado, os homens de Israel foram arregimentados contra os midianitas, a tribo de Efraim ficara atrás. Consideravam aquele esforço como uma empresa perigosa, e como Gideão não lhes fizesse uma convocação especial, aproveitaram-se desta desculpa para não se unirem a seus irmãos. Mas, quando a notícia de vitória de Israel chegou a eles, os efraimitas ficaram com ciúmes, porque não haviam participado da mesma. Depois da derrota dos midianitas, os homens de Efraim haviam, por determinação de Gideão, se apoderado dos vales do Jordão, impedindo assim a escapada dos fugitivos. Por este meio, grande número de inimigos foram mortos, entre os quais estavam 2 príncipes, Oreb e Zeebe. Destarte, os homens de Efraim acompanharam o combate e auxiliaram na completa vitória. Não obstante, ficaram com inveja e irados, como se Gideão fosse levado pela sua própria vontade e juízo. Não discerniram a mão de Deus na vitória de Israel, não apreciaram seu poder e misericórdia no livramento deles, e este mesmo fato demonstrou indignos de serem escolhidos como seus instrumentos especiais. Voltando com os troféus da vitória, raivosamente censuraram a Gideão. Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? Que mais fiz eu agora do que vós? Disse Gideão. Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? O espírito de inveja poderia facilmente ter provocado uma contenda que haveria causado lutas e morticínio. Mas a resposta modesta de Gideão abrandou a ira dos homens de Efraim, e eles voltaram em paz para casa. Firme e intransigente, onde havia uma questão de princípios, e na guerra, varão valoroso, Gideão possuía também um espírito de cortesia que raramente se vê. O povo de Israel, em sua gratidão pelo seu livramento dos midianitas, propôs a Gideão que ele se tornasse seu rei, e que o trono se confirmasse aos seus descendentes. Essa proposta estava em direta violação dos princípios da teocracia. Deus era o rei de Israel, e para este, a colocação de um homem no trono seria a rejeição de seu soberano divino. Gideão reconheceu este fato. Sua resposta mostra quão verdadeiros e nobres eram seus intuitos. Sobre vós eu não dominarei, declarou ele, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Mas Gideão caiu em outro erro, que acarretou a desgraça à sua casa e a todo Israel. O perigo de inatividade que se segue a uma grande luta acha-se muitas vezes repleto de maiores perigos do que o tempo de conflito. A este perigo estava Gideão agora exposto. Um espírito de inquietação o possuiu. Até ali se contentara com realizar o que Deus lhe determinava.
Mas agora, em vez de esperar guia divina, começou a fazer planos por si mesmo. Havendo os exércitos do Senhor ganho uma assinalada vitória, Satanás redobrara seus esforços para transtornar a obra de Deus. Destarte, ideias e planos foram sugeridos à mente de Gideão, pelos quais o povo de Israel se transviou. Porque ele houvesse sido mandado oferecer sacrifício sob a pedra onde o anjo lhe aparecera, concluiu Gideão que ele fora designado para oficiar como sacerdote. Sem esperar a sanção divina, decidiu-se a arranjar um lugar conveniente e instituir um sistema de culto semelhante àquele que se levava a efeito no tabernáculo. Com um forte sentimento popular a seu favor, não encontrou dificuldade ao executar seus planos. A seu pedido, todos os pendentes de ouro tomados aos midianitas lhe foram dados como sua participação do despojo. O povo também reuniu muitos outros materiais custosos, juntamente com as vestes ricamente adornadas dos príncipes de Midian. Com o material assim fornecido, Gideão confeccionou um éfode e um peitoral, imitando os que eram usados pelo sumo sacerdote. Sua conduta demonstrou-se uma cilada para ele próprio e sua família, bem como a Israel. Aquele culto, não autorizado, levou muitos do povo, afinal, a esquecer-se inteiramente do Senhor e servir aos ídolos. Depois da morte de Gideão, grande número de pessoas, entre as quais estava a sua própria família, unia-se a esta apostasia. O povo desviou-se de Deus pelo mesmo homem que uma ocasião lhe transtornara a idolatria. Poucos há que se compenetrem de quão grande alcance é a influência de suas palavras e atos. Quantas vezes os erros dos pais produzem os mais desastrosos efeitos em seus filhos e descendentes destes, por muito tempo depois que os próprios autores foram postos nos túmulos. Cada um exerce uma influência sobre os outros e será responsável pelo resultado dessa influência. Palavras e ações têm um poder eloquente, e a longa vida do além mostrará o efeito de nossa vida aqui. A impressão produzida por nossas palavras e ações reagirá certamente sobre nós, trazendo bênção ou maldição. Tal pensamento confere uma terrível solenidade à vida e deve atrair-nos a Deus com humilde coração, a fim de que Ele nos guie pela sua sabedoria. Aqueles que ocupam as mais elevadas posições podem transviar outros. Os mais sábios erram. Os mais fortes podem vacilar e tropeçar. Há necessidade de que constantemente se derrame em nosso caminho a luz do alto. Nossa única segurança está em confiar nosso caminho implicitamente àquele que disse: segue-me. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Esquecidos de tudo que deviam a Gideão, seu juiz e libertador, o povo de Israel aceitou seu filho, Abimeleque, de nascimento vil, como seu rei, o qual, para sustentar seu poderio, assassinou todos os filhos legítimos de Gideão, com exceção de um. Quando os homens rejeitam o temor de Deus, não demora a afastarem-se da honra e da integridade. Uma apreciação da misericórdia do Senhor determinará a apreciação daqueles que, como Gideão, foram usados como instrumentos para abençoar seu povo. A conduta cruel por parte de Israel para com a casa de Gideão foi o que se poderia esperar de um povo que manifestava tamanha ingratidão para com Deus. Depois da morte de Abimeleque, o governo dos juízes que temiam ao Senhor serviu durante algum tempo para obstar a idolatria, mas não muito tempo depois que o povo voltou às práticas das comunidades gentílicas que em redor dele se havia. Entre as tribos do norte, os deuses da Síria e Sidom tinham muitos adoradores. Ao sudoeste, os ídolos dos filisteus, e a leste, os de Moabe e Amon, haviam desviado os corações de Israel do Deus de seus pais. A apostasia, porém, de pronto trouxe o seu castigo. Os amonitas subjugaram as tribos orientais e, atravessando o Jordão, invadiram o território de Judá e Efraim.
Ao oeste, os filisteus subiram de sua planície ao lado do mar, queimando e pilhando toda a parte. Novamente Israel pareceu achar-se abandonado ao poder de seus inimigos implacáveis. De novo, o povo procurou auxílio daquele a quem tanto haviam abandonado e insultado. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Balaíns. Mas a tristeza não operara o verdadeiro arrependimento. O povo lamentava, porque seus pecados lhes haviam acarretado sofrimento, mas não porque tivessem desonrado a Deus pela transgressão de sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. O Senhor lhes respondeu por um de seus profetas: Porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Estas solenes e terríveis palavras transportam o espírito para outra cena, o grande dia do juízo final, em que os que rejeitaram a misericórdia de Deus e desprezaram sua graça serão trazidos em face de sua justiça. Naquele tribunal devem prestar contas os que dedicaram os talentos que Deus lhes deu, de tempo, meios ou inteligência, ao serviço dos deuses deste mundo. Deixaram seu verdadeiro e amoroso amigo para seguirem o caminho da conveniência e dos prazeres mundanos. Tensionavam em algum tempo voltar a Deus, mas o mundo, com suas loucuras e enganos, absorveu-lhes a atenção. Os divertimentos frívolos, o orgulho no vestir, a satisfação do apetite lhes endureceram o coração e embotaram a consciência, de maneira que não ouviram a voz da verdade. Foi desprezado o dever. Coisas de valor infinito foram estimadas levianamente, até que o coração perdeu todo o desejo de sacrificar-se por aquele que tanto deu pelo homem. Mas no tempo da ceifa colherão o que semearam. Disse o Senhor: Porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor e do mal. Provérbios capítulo 1, versos 24 a 31 e verso 33. Os israelitas humilharam-se agora perante o Senhor, e tiraram os deuses alheios do meio de ti, e serviram ao Senhor. E o amoroso coração do Senhor se angustiou por causa da desgraça de Israel. Oh, que longânima misericórdia de nosso Deus! Quando o seu povo abandonou os pecados que haviam excluído sua presença, ele lhes ouviu as orações, e logo se pôs a agir em prol deles. Levantou-se um libertador na pessoa de Jetfé, Gileadita, o qual fez guerra contra os amonitas e destruiu eficazmente o seu poderio. Durante 18 anos, por este tempo, Israel havia sofrido sobre a opressão de seus adversários. Todavia, a lição ensinada pelo sofrimento foi de novo esquecida. Como o povo voltasse aos seus maus caminhos, o Senhor permitiu ainda que fossem oprimidos pelos seus poderosos inimigos, os filisteus. Por muitos anos foram constantemente acossados e, por vezes, completamente subjugados por aquela nação cruel e belicosa. Haviam se misturado com esses idólatras, unindo-se com eles nos prazeres e no culto, até se confundirem com os mesmos, no espírito e nos interesses.
Então esses professos amigos de Israel tornaram-se seus mais acérrimos inimigos e procuravam por todos os meios conseguir sua destruição. Semelhantes a Israel, muito frequentemente os cristãos se rendem à influência do mundo e conformam-se aos seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios. Mas no fim, achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários, que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Diz nosso Salvador: Sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. 1 São João, capítulo 3, verso 16, e São João, capítulo 15, verso 18. Satanás opera por intermédio dos ímpios, sob a capa de uma pretensa amizade, para seduzir o povo de Deus ao pecado, a fim de que os possa separar dele. E quando é removida sua defesa, leva então seus agentes a se voltarem contra eles e procurar efetuar sua destruição.